Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, vamos introduzir uma nova sessão, que é a resolução dos exames de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia. E neste vídeo vamos fazer a resolução completa do exame de Biologia do ano 2010, ok? Então, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, compartilhe também para que aqueles estudantes que estão se preparando possam ter acesso a este magnífico conteúdo e possam se preparar melhor para os exames que se avizinham. E fique ligado. Muito bem, dando início à nossa resolução, vamos atacar logo a primeiríssima questão do exame, que diz o seguinte: a equação, como aqui foi representada, traduzindo uma molécula de glicose reage com uma molécula de oxigênio, formando 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água. Representa um processo vital nos seres vivos. A alternativa que identifica este processo é. Então, basicamente, aqui querem saber qual é o processo que está a ocorrer aqui, que é representado por esta equação que aqui foi dada. Então, vamos lá. Letra A está a dizer que é uma fermentação lática. Então, nós já sabemos que fermentação é um processo anaeróbio, ou seja, não envolve um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Logo, o que nos faz descartar esta opção. Por quê? Porque esta equação, este processo está a ocorrer na presença de oxigênio. Logo, não é fermentação. Letra B está a dizer que é fotossíntese. Fotossíntese é um processo em que nós formamos uma molécula orgânica, ou seja, um composto orgânico, nesse caso que é a glicose, a partir de compostos inorgânicos, nesse caso que nós formamos a glicose a partir de água e dióxido de carbono. Ou seja, se eu pegasse esta equação e inverter, pegar os produtos, colocar nos reagentes, pegar os reagentes, colocar nos produtos, aí sim iríamos cair numa equação da fotossíntese. Mas como está aqui uma oxidação, a quebra de glicose a partir de oxigênio, então nos faz descartar a fotossíntese, não é um processo que representa a fotossíntese. Letra C está a dizer que é a fermentação alcoólica. Tanto fermentação lática e a alcoólica são processos anaeróbios, não necessitam de oxigênio, ocorrem na ausência de oxigênio. Logo já descartamos a letra C também, não é fermentação alcoólica. A letra D está a dizer que é uma respiração aeróbia. Opa, respiração aeróbia, nós já sabemos que um processo aeróbio é todo processo que envolve, ou seja, que ocorre na presença de oxigênio. Nós conseguimos perceber que a quebra de glicose em CO2 e água está ocorrendo na presença de oxigênio. Logo, a nossa opção correta é exatamente a letra D, que diz que é uma respiração aeróbia, ok? Então nós ficamos com a letra D, que corresponde à nossa resposta para esta questão. E letra E está a dizer que a fotosquimiossíntese também não é. Indo para o número 2, diz o seguinte: qual das seguintes afirmações é correta na distinção entre células procariotas e eucarióticas, atribuindo a ausência do citoesqueleto procariótico? Então, vamos para as alternativas. Está a dizer que a corrente citoplasmática não é observada nos procarióticos. Isso é uma verdade. Por quê? Porque nos procarióticos nós não encontramos organelos, ok? E nos eucarióticos nós encontramos. Se encontramos nos eucariotes organelas dentro da célula, então aí nós vamos verificar a corrente citoplasmática, ok? Então vamos lá analisar rapidamente as restantes. Letra B está a dizer que organelos compartimentados são encontrados só nos procarióticos, nos procariotas. Está errado, porque nas células procarióticas nós não temos organelas. Letra C está a dizer que só as células procarióticas são capazes de se movimentar. Não, as duas, ambas, se movimentam. Células eucarióticas, assim como procarióticas, têm capacidade de se movimentar. Letra D está a dizer que a corrente citoplasmática é observada em ambos tipos de célula. Não, é observada apenas nas células eucarióticas, porque temos a presença de organelas. Letra E está a dizer que só as células procariotas armazenam seu material genético num compartimento, numa região separada do resto da célula. Também está errado, porque o material genético das células procarióticas está disperso no citoplasma, ou seja, não está armazenada do núcleo como nas células eucarióticas, o que nos faz descartar também a letra E. Então, só ficamos com a letra A, que é a correta. Indo para a pergunta 3, diz o seguinte: a especialização das células vegetais estão sempre associadas à estrutura das paredes celulares, assim nos diferentes tecidos vegetais. As células têm parede de espessura e composição químicas variadas. No final da mitose, na região central da célula tem início a formação de lamelas que darão origem à parede celular. O organelo responsável por essa formação é então, vamos lá. Aqui na letra A está a dizer que é o cloroplasto. O cloroplasto está envolvido na fotossíntese, na produção de ATP. Então, não forma essas paredes, ok? Então, estaríamos a descartar a letra A. Letra B está a dizer retículo endoplasmático. Liso ou rugoso? O liso está envolvido na produção de lípidos e rugoso de proteínas, por aí vai. Também nem não forma essas paredes. Então, descartamos a letra B. Letra C está a dizer mitocôndria. Mitocôndria está envolvido na respiração celular, nesse caso, né? Então também não faz parte. Letra D está a dizer que vacúolo, exatamente vacúolos que faz a formação dessas paredes, ok? Então a nossa resposta para o número 3 é exatamente a letra D, que é vacúolos, ok? E que é responsável pela formação dessas paredes no final da mitose, nesse processo que ocorre. Aparelho de Golgi produz proteínas, faz distribuição, por aí vai. Proteínas, uma coisa, mas não tem nada a ver com a produção dessas paredes, ok?
Indo para o número 4 diz o seguinte: células isoladas da cebola foram colocadas numa solução hipertônica de cloreto de sódio. O que espera que aconteça às células após permanecerem algum tempo nesta solução? Então, se foram colocadas no meio hipertônico, isso implica dizer que a concentração do meio em que foram colocadas é maior que a concentração dentro da célula, ok? Então, se no meio é maior, isso implica que vai haver uma perda significativa de água, ok? Do menos concentrado ao mais concentrado, ok? Então, isso chamamos de osmose, ou seja, as células vão perder água, ok? A água vai passar do menos concentrado ao mais concentrado. Então, vamos lá ler as alternativas aqui. A letra A está a dizer que as células vão absorver a solução para a sua alimentação. Está errado isso, está errado. Não vai absorver a solução, né? A letra B está a dizer que as células vão perder água podendo ser fatal. Exatamente. Então, a nossa resposta é exatamente a letra B. As células vão perder água, ok? E se perdem água, as células vão morrer, ok? Então, podendo ser fatal. E analisando mais rapidamente as outras, letra C está a dizer que as células vão absorver os sais para melhor sobrevivência. Claro que não, né? Se absorverem os sais, podem morrer até. Letra D está a dizer que as células vão absorver os sais contidos na solução. Não, não vão absorver. Ok? As células, letra E está a dizer que as células manter-se-ão intactas porque não serão afetadas pela solução hipertônica. Claro que vão ser afetadas. Também está errado, letra E. Ok? Então, indo para... Vamos para o número 5, diz o seguinte: a água é essencial aos seres vivos. Ok? A água é essencial aos seres vivos. Das seguintes afirmações, indique a opção correta sobre esse líquido. Então vamos lá ver aqui, querem brincar conosco. Então vamos lá, a letra A está a dizer que os seres aquáticos obtêm o oxigênio necessário para a sua respiração a partir da molécula da água. O oxigênio a partir da molécula de água. Ok? Sim, não é a partir da molécula de água, mas sim o oxigênio fica dissolvido na água. Então, esta opção está errada, ok? O oxigênio que eles utilizam não vem da molécula de água, mas sim o oxigênio está contido lá na água, ok? E letra B está a dizer o seguinte: a atividade metabólica de uma célula está diretamente relacionada à condição de hidratação desta célula. Exatamente isto. Então, para que uma célula tenha um bom funcionamento, é necessário que ela esteja bem hidratada. Opa, esqueci, a nossa cor de respostas é a verde, né? Então, é necessário que ela esteja bem hidratada para o seu melhor funcionamento. Então, está exatamente, a nossa resposta para esta questão é exatamente a letra B. Letra C está a dizer que a água só dissolve as moléculas celulares, mas não participa na atividade metabólica. Como assim? Claro que participa na atividade metabólica, também está errado. Os seres vivos, letra D nesse caso, os seres vivos terrestres não dependem da água para sua reprodução, respiração e metabolismo. Até que uma criança iria negar isto. Letra E está a dizer o seguinte: os seres aquáticos só usam para a locomoção. Claro que não. Não só para a locomoção. Quase não usamos para a locomoção, né? Os seres aquáticos, ok, aquáticos, usam para a locomoção, assim como também para consumirem, né? Bebem mesmo água. Eles disseram usam só para a locomoção, como se não utilizassem para um outro fim, ok? Então está errado também. Então só ficamos com a letra B, a nossa resposta. Indo para o número 6, o número 6 diz o seguinte: uma célula artificial contendo uma solução aquosa envolta numa membrana seletivamente permeável foi mergulhada num corpo contendo uma solução diferente, ok? Então, estamos aqui perante um transporte também, uma questão semelhante. A membrana é permeável à água, ao açúcar simples, glicose e frutose, mas completamente impermeável ao disacarídeo, sacarose. Que mudanças poderão ocorrer após a imersão da célula no copo? Então, basicamente, esta célula foi colocada num copo, só que eles não disseram se é o quê? Se está no meio hipertônico, hipotônico, por aí vai. Mas nós conseguimos perceber que se ela foi colocada num copo, numa solução diferente, isto implica dizer que se esta célula é permeável, ou seja, deixa passar água, sacarose e frutose, e não deixa passar o disacárido, nesse caso que é a sacarose, quer dizer que a água, esta célula, se for colocada num copo, ela vai absorver água, ok? Vai absorver água, porque ela é permeável à água, sacarose, a água, glicose, aliás, e frutose, esses glícidos, ou seja, esses carboidratos simples. Mas é impermeável, ou seja, não vai deixar passar para dentro da célula sacarose, que é o disacárido. Então vamos lá ver as alternativas. Ele está a dizer, a letra A está a dizer que a célula artificial torna-se-á mais flácida. O que quer dizer flácida? Quer dizer que ela vai perder água. Não, ela não vai perder água, ela vai absorver água, ok? Então, ela não vai estar flácida. Se ela absorver água, vai ficar o quê? Vai ficar mais túrgida, né? Então, letra B está a dizer o quê? A célula artificial torna-se-á mais túrgida. É exatamente isso que eu havia dito ao comentar a letra A. Então, ela vai ficar mais túrgida porque ela absorveu água, ok? Ela vai absorver água, vai deixar passar água para o interior da sua célula, ok? Então, o interior da sua célula, enquanto é uma célula, enfim. Vamos lá. Letra C está a dizer o seguinte, analisando rapidamente, está a dizer que o potencial da membrana aumentará. Está errado, o potencial não tem... Letra D está a dizer que toda a energia livre armazenada no sistema aumentará. Não tem nada a ver. Letra I está a dizer que a entropia do sistema mais solução circundante aumentará. Isso também nem tem nada a ver, ok? Então a nossa opção é exatamente
A letra B, ok? A célula torna-se mais túrgida, vai deixar passar água e quanto mais água entrar dentro da célula, a célula vai ficando mais gorda. É isso que estão a dizer aqui, túrgida. Indo para o número 7, diz o seguinte: qual das seguintes afirmações não compreende uma organização lógica de hierarquia? Então nós já sabemos que a organização lógica da hierarquia é seguida naquele padrão, que nós temos átomos, um conjunto de átomos vai formar moléculas, conjunto de moléculas vai formar células, células vão formar tecidos, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, por aí vai, populações. Então vamos lá, eles querem saber qual delas não segue essa lógica de organização, ou seja, está desorganizado, ok? Então vamos lá, a letra A está a dizer moléculas, átomos, ou seja, um conjunto de moléculas vai formar átomos. Se para nós termos a molécula, nós precisamos juntar vários átomos para formarmos a molécula. Então, logo ela é na letra A, que não constitui uma lógica de organização hierárquica, de hierarquia, ok? É a letra A, que não constitui, porque eles querem que não compreende mesmo. Então, esta letra A não compreende, porque eles desorganizaram. Seria átomos, depois moléculas, não moléculas, depois átomos. É impossível nós formarmos moléculas antes de formarmos átomos, porque um conjunto de átomos vai formar molécula, ok? Então, basicamente, a opção correta é a letra A. Letra B está a dizer moléculas, células, tecidos, isso está certo, ok? Depois, no fim, população. Letra C está a dizer células, exato. Depois, tecidos, órgãos. Um conjunto de órgãos vai formar sistemas de órgãos e um conjunto de sistemas de órgãos vai formar organismo, também está certo. Letra D está a dizer organismo, depois um organismo, conjunto de organismo, ou seja, organismo somos nós, né? Pessoas, conjunto de pessoas vai formar o quê? População. Conjunto de população da mesma espécie vai formar o quê? Comunidade, uma comunidade. Um conjunto de comunidade é um bioma, e um conjunto de bioma mais comunidade, o quê? É toda a biosfera. Então, também está certo. Então, basicamente, a única opção que está desordenada da nossa organização lógica de hierarquia é exatamente a letra A, ok? Muito bem. Então, prosseguindo, vamos para o número 8, diz o seguinte: a figura abaixo representa um complexo de Golgi, aparelho de Golgi, ok? Complexo ou aparelho de Golgi. Bem, é isso aí. Este organelo celular é, então, ele está a dizer, letra A está a dizer formado por sacos achatados, sim. Os sáculos e vesículas e sua função primordial é o processo de proteínas e sua distribuição por entre as suas vesículas, exatamente. Então, ele produz proteína e faz a distribuição, ok? É uma das organelas também que é a sua principal função é a distribuição mesmo, mas também produz proteína. Então, é exatamente a letra A, nossa opção correta. Vamos analisar rapidamente as outras. Diz a seguinte informação: letra B, formação por sacos achatados, os sacos, ok, tá certo, e vesículas. Ok, e é um sistema responsável pela entrada e saída de oxigênio. Tá errado, estragaram aqui mesmo, saída e entrada de oxigênio. Letra C está a dizer formada por sacos achatados, os sacos e vesículas, está certo. E é responsável pela entrada e saída de dióxido de carbono, também está errado. Erraram aqui no final. Aqui, letra D está a dizer formada por sacos achatados, sim, e vesículas, também está certo. E é responsável pela realização da fotossíntese nas células vegetais, também estragaram aqui. O organelo responsável pela fotossíntese é a mitocôndrias, ok? Não, aparelho de Golgi. Ok, desculpa. Então, prosseguindo para o número 9, diz o seguinte, então nossa opção é exatamente a letra A. Então, indo para o número 9, diz o seguinte, se colocarmos uma célula viva, por exemplo, uma célula sanguínea seria o quê? Hemoglobina, por exemplo, é uma célula sanguínea, ok? Numa solução hipotônica, ok? Então, eles querem saber o que vai acontecer. Primeiro, é uma célula sanguínea, foi colocada no meio hipotônico. Meio hipotônico quer dizer que a concentração dentro deste meio é menor que a concentração dentro da célula. Então, se ela for colocada neste meio, isso implica dizer que vai ocorrer a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ok? Isso seria o quê? Osmose, que é a passagem do solvente do menos concentrado ao mais concentrado. Ok? Então nós vamos observar em que a água vai entrar dentro da célula, que está mais concentrada em relação ao meio em que ela foi colocada. Vamos lá ler as opções aqui, vamos lá começar a riscar o que está certo, o que está errado. Letra A está a dizer o seguinte: a água entra para dentro da célula e pode rebentar. Opa, exatamente a letra A. Ok? Então a água vai entrar dentro da célula e pode rebentar, porque está no meio hipotônico, está no meio em que a concentração é menor em relação dentro da célula. Então a água vai entrar, vai ocorrer uma osmose. Ok? Então, analisando as outras rapidamente, letra B está a dizer que a água vai sair e encolhe. Não, a água vai entrar, porque está no meio hipotônico. Se estivesse no meio hipertônico, a água iria sair dentro da célula, que estaria menos concentrado para o mais concentrado. Aí sim ia ficar encolhida, ok? Letra C está a dizer que a célula não se altera. Opa, está errado. Não se altera não, vai se alterar. Só se estivesse no meio isotônico, não iria se alterar. Letra D está dizendo nenhuma das alternativas. Isso aqui está fora, ok? Então, indo para o número 10, diz o seguinte: o esquema glicose, ok, glicose, passando para ácido pirúvico e ácido lático, resume as reações químicas que podem ocorrer durante o metabolismo celular. Estas reações podem ocorrer nas células musculares humanas quando há atividade física, nesse caso, né? Então, o que eles querem saber? Vamos lá ver aqui. Estamos perante o quê? Ok? Então, vamos lá ver nas alternativas. Eles estão a dizer que a letra A está a dizer cessa a grande quantidade de moléculas de ATP armazenadas. Aqui estamos a falar de ácido glicose transformado depois. É uma fermentação. Então, a fermentação cessa a grande quantidade de moléculas de ATP armazenadas. Opa, não.
estragou aqui mesmo grande quantidade de ATP, riscamos. Por quê? Porque é uma fermentação. Fermentação é um processo que não produz energia, não produz tanta energia assim. Não produz, é um processo que não há grande produção de energia, ok? Então, grande quantidade de ATP, riscamos. Está errado. Logo, vamos para a letra B, está a dizer que é moderada e há oxigênio suficiente para a respiração aeróbica. Claro que não há, errado. Por que errado? Porque envolverá oxigênio. Se é uma fermentação, é um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Por que eu sei que é uma fermentação? Porque aqui está a dizer que produziu ácido lático, uma fermentação lática. Então, por isso que eu concluí que é uma fermentação. Letra C está a dizer o seguinte: é moderada, o oxigênio passa a ser liberado durante a glicose. Cara, não há liberação de oxigênio aqui. Não há oxigênio aqui. Então, vamos arriscar também letra C. Letra D está a dizer que é muito intensa e o oxigênio torna-se insuficiente para a respiração aeróbica. É exatamente isso. Não há oxigênio suficiente. Por quê? Porque a fermentação é um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Então, quer dizer que não teremos oxigênio para a respiração aeróbica, ok? Então, basicamente, a nossa opção correta é a letra D. Esqueci de colocar de cor verde. Cor azul, né? Verde. Ok, verde. Por aí vai. Azul, ok. Então, indo para o número 11, diz o seguinte: envolve-se uma planta que esteja num vaso com saco plástico. Após algum tempo, percebe-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Então, esta água foi perdida pela planta no processo denominado de respiração celular. Letra A, claro que não, né? Respiração celular? Não foi perdida através da respiração celular. Imagine se te colocam num plástico, você todo num plástico. O que vai acontecer? Vai começar a transpirar. Não só são os seres humanos que transpiram, as plantas também transpiram. Então, essa água foi perdida através da transpiração. Fotossíntese também não. E gotação também não foi perdida por gotação. Gotação é um processo em que a pressão é perda de água por pressão radicular, uma coisa assim, não não neste processo nesse caso, mas acho que é isso, já estou, mas é algo parecido, processo por elevada pressão radicular, uma coisa assim, evaporação também não, ok? É perda de água no estado gasoso, então não seria isto, ok? Então vamos para o número 12, diz o seguinte: quando uma planta atinge o ponto de compensação, ok? Atinge o ponto de compensação, pode-se afirmar que atinge o ponto de compensação. Uma planta atingiu o ponto de compensação. Um ponto de compensação. Letra A está a dizer o seguinte: a taxa de respiração é igual à de fotossíntese. É exatamente isso. Um ponto de compensação, compensou. Quer dizer que não vai? Sim, um ponto de compensação é o ponto onde os dois processos se cruzam, ok? Temos a respiração e a... Respiração e o quê? E a fotossíntese. Ou seja, o oxigênio que for liberado na fotossíntese é utilizado na produção de gás carbônico que... Na produção, nesse caso, ok. O oxigênio... Ponto de compensação: oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado na produção de dióxido de carbono, na oxidação da glicose. Por quê? Porque fotossíntese é produção de glicose, não é isso? Produção de glicose através de o quê? Através de dióxido de carbono e água. E a respiração é o quê? É oxidação de glicose e produção para produzirmos dióxido de carbono e água. Então, ponto de compensação é que não há um equilíbrio, ok? O oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado para oxidar a glicose, para produzirmos o dióxido de carbono e água, ok? Então é basicamente isso, né? Acredito que perceberam. Então a nossa opção é exatamente a letra A. A taxa de respiração é igual à fotossíntese, ok? Só isso, mais nada. Analisando rapidamente as demais, está a dizer a planta para de respirar e pode ter atingido o equilíbrio energético. Não, atingiu o equilíbrio, não energético. E letra C está a dizer que a planta para de realizar fotossíntese para compensar e diminuir a taxa. Não para. Sim, continua a realizar a fotossíntese, ok? Continua a realizar a fotossíntese. A letra D está a dizer que a planta cessa todo o seu metabolismo. Também está errado. A letra E está a dizer que a planta diminui muito a taxa de respiração para compensar a reduzida taxa de fotossíntese. Também não. Okay? A taxa da respiração é igual à da fotossíntese. Okay? Então, a letra correta é exatamente a letra A. Okay? Então, indo para o número 13, diz o seguinte: reflorestamento tem sido uma exigência do Ministério da Agricultura aos portadores de licença madeireira. Isto tem como objetivo o combate dos poluentes libertados pela queima de combustíveis fósseis, ok? O dióxido de carbono é um dos poluentes mais abundantes e sua remoção envolve a elaboração de um produto através de um evento metabólico. Assinala a alternativa que apresenta, respectivamente, o produto e o fenômeno metabólico do processo descrito. Então, muito bem. Aqui está a falar de floresta, a primeira coisa. Está a falar de um processo metabólico que ocorre. Primeira coisa que deve nos vir à mente é qual é o processo que as plantas realizam. Nós temos um processo que ocorre nas plantas que é a fotossíntese. Então, fotossíntese é a produção de um composto
orgânico a partir de compostos inorgânicos. E por que eu disse isso? Porque mencionaram aqui um dos compostos inorgânicos que nós conseguimos produzir, o composto orgânico sintetizado na fotossíntese, ok? Então, para que ocorra a fotossíntese, nós precisamos de quê? Um dos gases, dióxido de carbono que mencionaram, e água, ok? A partir disso, nós formamos uma molécula, que é o C6H12 e O6, ok? E acho que liberamos oxigênio por aí. Não sei se liberamos, mas liberamos sim. Então, o que acontece? Nós formamos aqui uma molécula, ok? Um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos. Então, essa molécula aqui é um açúcar, ok? Então, a planta consegue sintetizar seu composto orgânico através da luz, na presença de luz. Então, é este processo que ocorreu, fotossíntese. Então, só de saber que é fotossíntese, eu já marco a opção correta, ok? É fotossíntese. Veja nas alternativas. Letra A está a dizer carboidrato e fermentação. Carboidrato, o que é carboidrato? Carboidrato é açúcar. É açúcar, ok? Então, se é açúcar, então, essa glicose aqui é carboidrato. Então, está errado. Por ter o quê? Fermentação. Devia ter fotossíntese. Letra B está a dizer proteína e fermentação. Não pode ter fermentação. Depois, letra C está a dizer carboidrato e fotossíntese. Exatamente a letra C. Ok? Então, é o quê? Produzimos o quê? Carboidrato, que é a glicose, C6H12 ou 6. E depois, e fotossíntese, que é o processo que ocorreu, o processo metabólico que estão a referir. Para produzirmos esse carboidrato, ocorreu a fotossíntese, ok? Então, se nós acabamos com a floresta, reflorestamento, é acabar com a floresta ou reconstruir a floresta. Acho que sei lá, desflorestamento é você acabar com a floresta. Reflorestamento é você replantar, é você voltar a plantar coisas, sei lá. Mas não é o foco, ok, enfim, qualquer coisa. Então, basicamente a nossa opção correta é a letra C, carboidrato e fotossíntese. A letra D está a dizer oxigênio e respiração aeróbica, não. E letra E está a dizer oxigênio e fermentação também, não, ok? Ficamos com a letra C. Então, indo para o número 14, diz o seguinte: qual das seguintes afirmações é correta? Distinção entre fosforilação cíclica e não cíclica. Bom, letra A está a dizer o seguinte, vamos lá, dessa vez vai ser um pouco mais breve. Só a fosforilação não cíclica produz oxigênio? Não, ambas produzem, então isso aqui está errado. Ok? Letra B está a dizer a fosforilação cíclica pode operar na ausência de fotossíntese. Isso está errado também. Ambas produzem, a cíclica também, a não cíclica pode operar na ausência de fotossíntese 2, ok? Não pode operar nesse caso. Esta não pode operar na ausência de fotossistema 2, ok? Muito bem. Letra C está a dizer a adição de ATP à fosforilação não cíclica também produz oxigênio e NADPH. Exatamente isso. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra C. Está correto, ok? O restante também, esse aqui, fosforilação cíclica usa, não, está errado. Isto aqui, fotoquímica osmose, não faz sentido isso. Pergunta 15 diz o seguinte: qual das seguintes sequências representa corretamente o fluxo de elétrons durante a fotossíntese? Então, nós já sabemos que o fluxo de elétrons, os elétrons saem da fase clara à fase escura, ok? Então, vamos lá. Letra A. Ok, letra A está a dizer que nada de pH é oxigênio e dióxido de carbono. Não, está errado. Está errado. Este não é o fluxo. Ok? NAD pH é quem vem quem vem captar os eletrões, ok? É quem vem captar os eletrões, ou seja, vem captar o hidrogênio na quebra da molécula de água. Então tá errado começar com NAD pH. Letra B tá dizendo NAD pH também começou com NAD pH, tá errado. Tem que começar com água. Letra C começou com água, certo? Água, depois fotossistema 1, fotossistema 2. Não, isto tudo aqui, fotossistema 1, fotossistema 2 ocorre no ciclo, na fase clara. Não tá errado também. É mesmo. Vamos lá, letra D tá dizendo NAD pH também tá errado. Começou com NAD pH. Só pode ser a letra E, que diz água, depois NADPH e ciclo de Calvin, exatamente isso. Então, água na quebra da molécula de água, o NADP vem captar o hidrogênio, e o hidrogênio, o NADP, nicotinamida, adenina, difosfato, vem captar o quê? Vem captar o hidrogênio e transforma-se em NADPH, ok? Depois vai para o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin ocorre na fase escura, onde é produzido o composto orgânico e libera-se o dióxido de carbono nesse caso, ok? Então a nossa resposta é exatamente a letra E, ok? Água, NADPH, ciclo de Calvin. Essa é a sequência correta do movimento de elétrons, ok? Fase clara para fase escura. Muito bem, indo para o número 16 diz o seguinte: na presença de um veneno metabólico que inibe especificamente e completamente a função do ATP mitocondrial síntese, qual dos seguintes se pode esperar? Qual dos seguintes se pode esperar? Ok? Ok, vamos lá. Eles estão a dizer o quê? Ok, na presença de um veneno metabólico, inibe especificamente, comandamento da função do ATP, mitocondrial síntese. Ok. Qual dos seguintes se pode esperar? Vamos lá ver nas opções. Letra A está a dizer um decréscimo na diferença do pH, na diferença de pH na membrana mitocondrial interna. Está errado. Não tem nada a ver com pH. Ok? Então isso aqui está fora. Letra B está a dizer aumento da síntese de ATP. Não. Se estamos a dizer que
tem um veneno que inibiu especificamente a função de produção de ATP, então não vai aumentar a produção de ATP, vai baixar. Está errado, letra C está a dizer cessa o bombeamento de prótons pela cadeia de transporte. Cessa o bombeamento? Não. Isso também está errado. Cessar o bombeamento da cadeia transportadora de elétrons. Qual seria a cadeia transportadora de elétrons? Estamos a falar de NAD e NAD. Então, esses não têm nada a ver com a síntese de ATP, eles só vêm para transportar elétrons, ok? Então está errado. Letra D está a dizer cessa o consumo do oxigênio. Cessa o consumo do oxigênio. É exatamente isso. Cessa o consumo do oxigênio. Ok? Então, o que acontece? Se a mitocôndria não está a funcionar como devidamente, como não está a funcionar adequadamente, o que acontece? Ela cessa o processo de síntese, cessa o processo de respiração celular. E a respiração celular nós já sabemos que é o processo que envolve oxigênio, ou seja, a oxidação de glicose para formarmos os compostos inorgânicos. Então, se nós não temos muita respiração celular, isso implica dizer que não precisamos também de oxigênio, porque não estamos a exercer aquela respiração como devia, ok? Não estamos a fazer o processo de respiração celular, porque queríamos precisar de oxigênio. É por isso que cessa o consumo de oxigênio, ok? Então, basicamente, letra D, que é a resposta desta questão, ok? E aqui está a dizer um aumento da diferença pH. Não tem nada a ver com pH. Então, indo para o número 17, diz o seguinte: o sistema tegmentar abrange a epiderme e todas as suas estruturas anexas, responsáveis pela proteção dos vários órgãos da planta, ok? Sobre o sistema tegmentar, marca a opção incorreta. Então, o sistema tegmentar é basicamente a estrutura que forma as plantas, né? Ok, muito bem, da epiderme nesse caso, parte de fora, né? Ok. Ok, não nós queremos a incorreta. Vamos lá. Aquíleos são estruturas que lembram espinhos, ok? Presentes nos caules das roseiras. Exatamente, é isso sim. Tá? Isso é verdade, ok? Isso é verdade. Aquíleos são estruturas em forma de espinhos. Ficam nos caules das plantas, né? Ok? Então vamos lá. Letra B está a dizer: estomatos são estruturas epidérmicas que garantem trocas gasosas entre tecido interno das folhas e o meio. Também isso é verdade. Os estomatos são responsáveis pelas trocas gasosas. Letra C está a dizer que os tíolos têm importante função na proteção das folhas contra o excesso de transpiração. Exatamente, os tíolos. Os tíolos é uma parte que faz parte é uma das partes, é a porção dos estômatos, né? Exato. Então, o estíolo é a porção central dos estomatos. Estomatos, exato. Então, é uma parte dos estômatos. Fazem o processo, é lá onde ocorre a transpiração, com o excesso de água. Também é verdade. E só pode ser a letra D, porque só temos 3 alternativas. Então, lentelas são formações glandulares. Já, opa, só estragaram por dizerem que é glandulares. Okay? Então, se eles querem a incorreta, então a nossa resposta certa é ela mesma. A resposta errada, ok? É a nossa certa. Muito bem, vamos lá para o número 18, diz o seguinte. O número 18 diz o seguinte: duas mudas nesse caso. Ei, moedas, estava a pensar em moedas aqui. Okay, duas mudas obtidas de uma mesma planta aquática. Planta 1 e 2. Plantas 1 e 2, ok? Foram mergulhadas em água, em frascos separados, nas condições abaixo, esquematizadas. Então, vamos lá ver aqui o que eles querem. É correto afirmar que o oxigênio liberado pelas plantas 1 e 2 correspondentes e respectivamente aos isótopos. Então vamos lá. Eles deram planta 1, planta 2. E mais o que? Os frascos foram igualmente iluminados e o oxigênio liberado pelas plantas durante a fotossíntese foi assinalado através de processos convergentes. Ok. Então basicamente aqui é um processo de fotossíntese. Primeira coisa, nós sabemos que a equação de fotossíntese, vou sujar aqui, ok? Depois vou apagar. É oxigênio. Então nós temos o que? Dióxido de carbono, ok? E água. Forma o que? Todo secado por dióxido de carbono. C6H12O6 e oxigênio, ok? Então, oxigênio liberado. Estamos a falar que esse oxigênio liberado provém de quem? Provém da água, ok? Então, o oxigênio liberado durante a fotossíntese provém da quebra da molécula de água na presença de luz. Então, é muito simples aqui. Então, onde tem água, ok? Fornecida. Então, este será o oxigênio liberado. Aqui não vai nos interessar, porque nós quando fornecemos o dióxido de carbono nunca vamos liberar o oxigênio, ok? O oxigênio oxigênio liberado sempre provém da molécula de água, da quebra da molécula de água, ok? Muito bem, então nós conseguimos perceber que para a planta 1, P1, vou chamar de P1 aqui, o oxigênio liberado é o oxigênio que? 18, ok? E para a planta 2, para P2, o oxigênio liberado é o quê? E o O16. Só isso. É só olhar que na planta 1, seu oxigênio liberado é isso aqui. É o 18. O18. Então na planta 2, o oxigênio liberado com esta água fornecida é O16. Só isso. Então a opção vai ter que ser o quê? Se eles querem a sequência planta 1 e 2, então vai ser o quê? A sequência será basicamente esta. Será O18, ok? E O16. Okay? Porque vai começar com 18, que é liberado na planta 1, e O16, que é liberado na planta 2. Então a nossa opção correta também vai ter que ser 18 e o quê?
vai ter que ser 18 e 16. 18 e 16 aqui, vamos lá ver. Letra A está a dizer o quê? 16, 16 está fora. Letra B está a dizer 16, 18 está fora. Letra C, 18, 16 exatamente. Letra C é a nossa resposta, ok? Letra D está a dizer 18, 18 também está fora. Então, basicamente, essa questão era só isso. Tem a ver com fotossíntese, bem simples, né? Muito facinho, vamos lá. Indo para o número 19, diz o seguinte: identifique a estrutura indicada e assinale as alternativas. A alternativa correta nesse caso aqui, trata-se de um espermatozoide basicamente para fazer legenda, né? Então é muito simples aqui, também muito simples. O que acontece aqui? Ok, vamos lá. Primeiro, o número 1, esta parte de frente corresponde ao quê? Acróximo, que chamamos de acróximo. Então, só de saber que essa parte é acróximo, eu posso riscar quase tudo que não começa com acróximo, ok? Então, já tenho a alternativa correta, porque eu risco letra A, letra B, letra C, porque começou com cabeça, cabeça, núcleo, ok? Então tem que começar com acróximo, que é esta parte que vai ter contato com o óvulo. É acróximo, chamamos de acróximo. E a seguir, esta parte aqui, que é o 2, que está aqui, é o núcleo. Então tá aqui núcleo a seguir. Depois, este 3 aqui, esta coisa aqui, é o quê? É mitocôndrias. Depois, isto tudo aqui, isto número 4, tudo isto aqui, é a cabeça, né? Aqui, depois vem cabeça. E esta toda parte aqui, que é o 5, exatamente a cauda. Então, logo a opção correta é exatamente a letra D, ok? Então é a letra D. É o próximo núcleo, mitocôndrias, cabeça e cauda. Só isso. Vamos para o número 20. O número 20 diz o seguinte: os objetivos de alguns métodos anticoncepcionais são, ok? São. Vamos lá. Impedir que o óvulo, ok? Estão a dizer o seguinte: impedir que o óvulo alcance a porção superior das trompas. Sim, exato, tá certo. Impedir que um óvulo alcance a porção superior das trompas. Sim, porque se for alcançar, vai fecundar. Então, anticoncepcionais é para não fecundar, não engravidar. Tá certo. Ponto 2 está a dizer que impedir que os espermatozoides estejam depositados na vagina. Sim, por exemplo, se nós usarmos o preservativo, nós impedimos que os espermatozoides estejam dispersos na vagina, ok? Então isso aqui também está certo, é um dos métodos anticoncepcionais, que é o preservativo que impede que haja o contato entre o espermatozoide e a vagina, ok? Está certo também. Ponto 3 está a dizer impedir que os espermatozoides depositados na vagina cheguem ao útero, ok? Também está certo, ok? É uma das coisas, impedir com que os espermatozoides cheguem ao útero. E depois, ok, muito bem. O uso, depois, vem mais algo. O uso da camisinha de diafragma e ligadura de trompas atinge respectivamente os objetivos. O uso da camisinha, ok? O uso da camisinha de diafragma e a ligadura de trompas. Ok, eles querem a sequência, ok, muito bem. Então, primeiro, o uso da camisinha atinge quem? Impedir que os espermatozoides sejam depositados na vagina. Então, o uso da camisinha vai atingir o ponto 2, ok? Vai atingir o ponto 2, o uso da camisinha. Então, camisinha, ponto 2. Então, vai ter que começar com 2. Começando com 2, eu consigo eliminar isto, Então, estamos entre C ou D. Vamos lá, impedir com que, depois vem o uso de diafragma. Diafragma é para impedir que o óvulo, ok? E o óvulo alcance a porção superior das trompas. Diafragma, ok? Para impedir que o óvulo alcance a superior. Exatamente isso. Então vai atingir o ponto 1, ok? Vai atingir o ponto 1. Então vai ter que começar com 2, 1. Já consigo eliminar a letra D. Então só fico com a nossa opção correta é exatamente a letra C, ok? E vai atingir o ponto 2, 1 e 3. E o uso de ligaduras de trompas atingem ao ponto 3. Espermatozoides, a impedir os espermatozoides depositados na vagina cheguem ao útero, ok? Ligaduras, então eles fecham para impedir que os espermatozoides cheguem ao útero. É basicamente isso, ok? Muito bem, indo para o número 21. 21 diz o seguinte, com relação à figura abaixo. Epa, esse tipo de perguntas? São feitas 4 afirmações. Muito bem. Ponto 1. A fecundação na espécie humana dá-se mais comumente no terço externo de uma das tumbas. De trompas de Falópio. Exatamente isso. Ocorre nas tumbas. É a mesma coisa tumbas uterinas. Trompas de Falópio é a mesma coisa nas tumbas uterinas. Então, esta aqui está certa, ok? Ponto 1 está certo. Ponto 2. Quando ocorre a penetração do espermatozoide do gâmeta feminino, este ainda se encontra na fase de ovocito de segunda ordem, ok? Também está certo, ok? Quando o espermatozoide entra, ou seja, entra em contato com o óvulo, que é o gâmeta feminino, ele já está já está na fase de ovocito de segunda ordem, porque aí já passou por toda a meiose 1 e vai começar o processo de meiose 2, ok? Então, basicamente, já está na segunda fase, que é segunda ordem nesse caso. Ponto 3 está dizendo o seguinte
Polispermia, verifica-se a entrada de vários espermatozoides no óvulo, ok? Justificando a formação de gametas. Não, de gametas, formação de gêmeos. Polispermia. Polispermia é um processo em que vários espermatozoides entram no óvulo, ok? Então, isso não resulta na forma, não justifica a formação de gêmeos, não. Tá errado, tá errado. Por quê? Não de gêmeo. Gêmeos pode ser um só espermatozoide fecundar, depois o zigoto, depois de ser fecundado, vai se dividir, vai ocorrer o processo de divisão e este mês podemos formar gêmeos só com um espermatozoide. Então, isso não justifica a formação de gêmeos, ok? Então, isso tá errado, tá errado. Ponto 3 tá errado, ok? Estragaram quando disseram que justifica a formação de gêmeos, tá errado. Ponto 4 está a dizer o seguinte: a razão de grande número de espermatozoides eliminados numa ejaculação reside na dificuldade de eles devem enfrentar até atingir o óvulo. Também está certo, ok? Reside na dificuldade. Muitos morrem porque a vagina é ácida, há muitos fatores, eles devem percorrer um longo percurso, muitos desafios, ok? Então isso também está certo. Muito bem, então nós só temos uma opção errada, todas estão corretas. Então, indo para as opções, está a dizer assinala a opção correta seguindo o código abaixo. Vamos lá. A opção A está a dizer se apenas uma afirmativa está certa. Está errado. Está errado. 3 afirmações estão certas, não uma. Se nenhuma está certa, também está errado. Letra C está a dizer todas as afirmativas estão certas. Não, temos uma errada. Letra D está a dizer se apenas uma afirmativa está errada. Exatamente, é a letra D, ok? É a nossa opção correta, ok? Muito bem, indo para a questão número 22. 22 diz o seguinte. Ei, 22 também é este tipo de perguntas chatas. Vamos lá para o número 22. Diz o seguinte. Epa, um jornal em 6 de 4 de 2006, noticiou-se que a AIDS, em português, né? SIDA, nesse caso, síndrome da imunodeficiência adquirida hoje em dia, já faz parte. Já faz parte de o quê? Já faz parte. Ok, já faz. Não, hoje em dia já faz parte, sim, do grupo de doenças negligenciadas pelos países ricos. Estão 95% dos portadores dessa doença nos países pobres. Muito bem. O investimento em pesquisas é pequeno, muito bem, ocasionando pouco avanço na descoberta de novos tratamentos. Em relação a essa doença, afirma-se. Ok, vamos lá. Ponto 1. A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. Sim, não é exatamente a SIDA que te mata, é exatamente outras doenças que se oportunam. Ela baixa a sua imunidade. Então, isso aqui está certo, sim. Diminui o seu sistema imunológico. Ponto 2 está a dizer que a doença provoca diminuição da produção de hemácias. Diminui a produção de hemácias, cara. Não. Não, cara. Não diminui a produção. Diminui a produção de hemácias. Ok. Vai diminuir a produção de hemácias. O que hemácias? Não. Não diminui a produção de hemácias. Está errada essa opção. Não diminui, não tem nada a ver. Não diminui, ok? Somente baixa o seu sistema imunológico. Ponto 3 está a dizer os sintomas iniciais, ok? Os sintomas iniciais são característicos, contribuindo para o diagnóstico. Não, está errado também. Não são, não são característicos. É normal tu teres, só descobriste depois de 10 anos. Então, os sintomas iniciais não são logo diagnosticados, ok? Tu podes fazer teste e não acusar. Então, está errado. Depois, ponto 4 a dizer que a doença é causada por vírus. Opa, está certo também. É causada por vírus, não bactérias. Então, vamos lá. De acordo com o conhecimentos atuais, assinale se apenas 1.1.2 e ponto 3 estão o quê? Epa, vou riscar, porque só tenho 2 certas e 2 erradas, ok? Certo. Ponto, e letra B está a dizer se apenas ponto 2 e ponto 4 estão certas. Ponto 2 está certo, está errado, não. Ponto 4 está certo, então isso também está fora. Letra C está a dizer se apenas afirmativas. Ponto 3 e ponto 4 estão certas, está errado também. Ponto 3 está errado. Então, se ponto 3 está errado, a afirmação está errada. Letra D está a dizer se apenas as afirmativas ponto 1 e ponto 4 estão certas. É exatamente isso. Então, nós temos a certa ponto 1 e que diz que a doença diminui o seu sistema de imunidade, célula resistente ao organismo e a doença é causada por vírus. Está certo. Então, a nossa opção é a letra D, ok? Então, indo para o número 23, questão anulada, então não precisamos fazer. E vamos para número 24, né? Número 24 diz o seguinte: o ar expirado por uma pessoa que está a fazer exercícios físicos, ok? É coletado num saco plástico contendo ar atmosférico. Depois que essa pessoa expira e inspira e expira cerca de 3 vezes, o ar dentro do saco plástico apresenta. Epa, apresenta o quê? Inspira, ok, vamos lá. Ele está a dizer que. Ok, vamos lá entender o problema. O ar expirado por uma pessoa é expirado por uma pessoa até. É expirado por uma pessoa fazer exercício é coletado num saco plástico. Ok. Contendo ar atmosférico. Depois que essa pessoa inspira e expira 3 vezes,
o ar dentro do saco plástico apresenta. Ah, ok. Então, se tu estás a fazer atividades físicas, o que que acontece? Tu consomes menos oxigênio, ok? Tu tens menos oxigênio por ingerir. Então, se tu tens menos oxigênio, tu estás a expelir mais dióxido de carbono, ok? Em excesso. Então, é lógico que tu vais produzir mais gás carbônico que inalar mais oxigênio. É lógico. Então, o ar que estás a tirar, ou o ar que estás a expirar, estás a tirar, ou seja, estás a expelir o dióxido de carbono. E o que estás a inspirar, estás a meter o oxigênio. Então, é lógico que se a pessoa inspira e expira 3 vezes, o ar que ela tirou, que essa pessoa tirou ao fazer exercícios físicos, terá maior concentração de o quê? Dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Vamos lá ver nas opções, vamos lá começar a escalar. O aumento da concentração de oxigênio, não vai ser o aumento da concentração de oxigênio. Letra B está a dizer o aumento da concentração de nitrogênio. Não tem nada a ver, é oxigênio e gás carbônico. C está a dizer o aumento da concentração do gás carbônico. É exatamente a letra C a nossa resposta, ok? E letra D está a dizer a mesma concentração de gás carbônico. Não, vai ter mais, não a mesma. Está errado também. Letra D está a dizer o dobro da concentração de nitrogênio. Não, não tem a ver com nitrogênio, tem a ver com oxigênio e gás carbônico, ok? Indo para o número 25, está a dizer o que? As proteínas ingeridas por mamíferos produzem um composto nitrogenado tóxico, ok? Tóxico, e que deve passar por um determinado ciclo bioquímico para transformar-se em um composto nitrogenado pouco tóxico. Esse ciclo ocorre aonde? Esse ciclo bioquímico que ocorre na transformação de... é só saber. O fígado é um dos órgãos que absorvem toxinas e transforma elas em coisas menos tóxicas, ok? Então ele absorve as substâncias tóxicas e transforma elas em substâncias menos tóxicas, ok? Então, isso todo o processo vai ocorrer no rim. No estômago é onde ocorre a digestão, né? Então, estaria errado na letra A, nesse caso, no rim também não, exatamente no fígado onde ocorre este processo, ok? Então, é no fígado onde ocorre esse processo. No intestino também não. Eu disse no fígado, no estômago ocorre a digestão. Enfim, no pâncreas também não, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão está a dizer a fertilização do... deixa eu apagar aqui só. Deixa. A fertilização do ovo humano muitas das vezes muitas das vezes tem lugar no... Então tem lugar na vagina? Não. Fertilização é a mesma coisa que fecundação. Então, segundo aquela pergunta que nós fizemos anteriormente, já conseguimos responder, né? Ela ocorre nas trompas uterinas, ok? Nas trompas uterinas, ou seja, vamos lá, na vagina não, no ovário não, ok? No útero não. Útero é para implantar aquilo que já foi fecundado, ou seja, a fecundação ocorre nas trompas uterinas, nas trompas de Falópio, depois o embrião vai percorrer vai percorrer um caminho, nesse caso, é isso que eu queria dizer, para o útero, onde vai se implantar, ok? Então no útero não ocorre a fecundação, ocorre a implantação deste embrião fecundado, ok? E exatamente no oviducto, nas trompas de Falópios, tem uma espécie de ovidutos, também chamado de ovidutos, ok? Então, a fecundação ocorre nos ovidutos, ok? Nas trompas de Falópio ou nas trombas uterinas, mesma coisa. E eita, esse estágio de blastocito, já, isso aqui é uma coisa que vai acontecer no desenvolvimento embrionário depois do bebê ter fecundado. No número 27 diz o seguinte, tétano refere-se, opção A, diz ao resultado da adição da onda que produz uma contração lisa e contínua do músculo. Não produz uma contração lisa. É uma contração desordenada, ou seja, a pessoa começa, tem uma, ela começa a exercer uma contração mais forte, desorientada, né? Então, isso está errado, ok? Então, tétano é uma doença também causada por bactérias, ok? Então, nós podemos contrair o tétano através de objetos cortantes, mais o que coisas, objetos enferrujados, oxidados, por aí vai. Letra B está a dizer o seguinte, a toda nenhuma contração simples, não. A toda nenhuma não, também, nem está fora. Letra C está a dizer a uma contração mais forte, resultado da soma de múltiplas unidades do sistema, exatamente. Então, uma contração muito forte, começa a fazer uns movimentos desordenados. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra C, né? Então, nós ficamos com a letra C. Deixa eu só marcar letra C. Ok? Então ficamos com a letra C, é a correta. E analisando o resto mais rapidamente, vamos dizer o estado de fadiga do músculo causado pelo esgotamento de ATP acumulado do lactato. Não, esgotamento do ATP. Não tem nada a ver, ok? Então a opção correta é exatamente a letra C para a questão número 27. Número 28 diz que escolha a opção correta, a opção que permite, aliás, preencher corretamente a tabela abaixo, apresentada indicando em cada espaço
o nome da hormona correspondente, nome 1, 2 e 3, vamos lá. Testículo, desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Então, esse 1 aqui, esse nos testículos, nós já sabemos que produzimos o que? Testosterona. Então, o ponto 1 tem que ser testosterona. Então, tem que começar com testosterona. Sabendo isso, eu já consigo eliminar a letra B. Começou com insulina, ok? Fico com testosterona, testosterona, ok? Vamos lá, ovário. Ponto 2, regulação do ciclo do uterino. Então, nos ovários nós conseguimos produzir, é verificável a hormona estrogênio. Estrogênio e falta uma. Estrogênio e progesterona, ok? Essas duas são produzidas no ovário. Então, vamos lá. Tem que ter, a seguir de testosterona, tem que ser estrogênio ou progesterona. Então, nós conseguimos perceber aqui. Opção A começou com testosterona, depois foi insulina, está errado. Tem que ser testosterona ou... Tem que ser estrogênio ou progesterona nesse caso. Letra C está a dizer testosterona, sim, está certo. E estrogênio, que é nos ovários, não está certo. É a opção C. Por que eu digo que é a opção C? Porque a opção D também está errado, porque veio testosterona e insulina. Então, também já teria eliminado por ter insulina, ok? Então, a nossa opção correta é exatamente a letra C. A letra D está errada, ok? E para 3, suprarrenais, controle do metabolismo orgânico, controle da função cardiovascular e controle das respostas ao estresse. É adrenalina, ok? Então está certo. É a opção C para o número 28. Indo para o número 29, diz o seguinte: completa as frases seguintes. Preenchendo os espaços indicados pelos números de modo a obter afirmações corretas. Os vertebrados apresentam circulação dupla, ou seja, o sangue atravessa 2 vezes o coração durante um ciclo completo. Durante a... Ok, então é para vermos se é pequena ou grande circulação. Ou 2, espaço. O sangue venoso vindo do corpo. Opa, se o sangue venoso está vindo do corpo, então estamos esperando uma grande circulação, ok? Muito bem, então se eu já sei que é grande circulação, tem que começar com grande circulação, ok? Muito bem. E grande circulação também conhecida como circulação sistêmica. Então tem que começar grande, 2 tem que ser sistêmica. Então, grande sistêmica pode ser A, interna, risco, letra C, pequena, risco, letra B, porque começou com pequena, grande sistêmica. Estou entre A ou D. Então vamos lá. O sangue vindo do coração, ok, muito bem. Então estamos a completar que durante a grande circulação ou circulação sistêmica, o sangue venoso vindo do coração é bombeado para os pulmões, onde é oxigenado. O sangue regressa ao coração, então saindo do pulmão ao coração, sendo bombeado para o restante do corpo, sendo esta a pequena circulação, ok? Ou circulação pulmonar. Então aqui não vou colocar ou sendo esta a pulmonar circulação, não faz sentido, tem que ser sendo esta a pequena circulação. A pequena circulação também é conhecida como circulação pulmonar, ok? Então fico com a letra D, ok? A letra D é a correta, ok? Grande circulação ou circulação sistêmica e pequena circulação. Letra A não pode. Grande circulação ou circulação sistêmica, depois seria ou pulmonar circulação, não faz sentido, né? Não faz. Então, risco a letra A também. Então, a opção correta é exatamente a letra D. Indo para o número 30, diz, indica a informação falsa. Ok. Letra A. A informação processada pelo sistema nervoso inicia quando os neurônios sensoriais recebem informação do ambiente ou dentro do animal e enviam essa informação para outros neurônios, o axônio. O que se passa aqui? Vamos lá. Eles querem a falsa. A informação processada pelo sistema nervoso inicia dos neurônios, ok? Sensoriais recebem informação do ambiente, sim, ou dentro do animal, e enviam essa informação para outros neurônios, sim. É verdadeira. O axônio de um neurônio sensorial é designado por fibras aferentes. Também é verdadeiro, ok? Então isso aqui está certo. Nós queremos a falsa. B. A informação nervosa é transmitida entre os neurônios ou entre neurônios e outras células-alvo. Ok, a informação nervosa é transmitida entre neurônios ou outros neurônios Ok, a informação nervosa é transmitida entre os neurônios ou entre neurônios, sim, e outras células-alvo, através de locais especializados designados sinapses, exatamente. Então, a informação é transmitida entre neurônios através de sinapse, ok? Muito bem. Impulso nervoso nós chamamos de impulso nervoso. E letra C está a dizer os neurônios que transmitem informação do sistema nervoso central
aos efetores são designados neurônios eferentes. Também está correto. Letra D, só pode ser a letra D mesmo antes de analisar. Os neurônios que transmitem informação do sistema nervoso central aos eferentes são designados de sinapse. Está errado. Então, isso aqui é falsa. Os neurônios que transmitem, os neurônios do sistema nervoso central, os neurônios que transmitem informação do sistema nervoso central aos efetores são designados de neurônios motores, não sinapse. Sinapse é a recepção destes impulsos nervosos, transmissão de impulsos nervosos de um neurônio a um outro neurônio, é sinapse. Ok? Então, a nossa opção correta é exatamente a letra D. Ok? Muito bem. Vamos para o número 31. Diz o seguinte: o desenvolvimento embrionário ou embriogênese é um período que decorre desde a fecundação até o nascimento do novo indivíduo e que compreende 3 fases principais. Segmentação é uma delas, gastrulação e organogênese. Então está exatamente na letra A, ok? Os restantes são mesmas fases, mas estão... Ok, vamos lá. Analisando a letra B, ovulação. Não existe ovulação nas fases da embriogênese, ok? Letra C, menstruação também não. Letra D, da ovulação de novo também não, ok? Então exatamente a letra A. Indo para a próxima questão. Nesse caso, número 32, diz o seguinte: em alguns animais, o problema do ovo posto em ambiente seco é o ressecamento, né? É o ressecamento, muito bem. As células embrionárias ressecariam rapidamente se não estivesse num ambiente aquoso. Para superar este problema, durante o desenvolvimento embrionário, se forma o líquido, o quê? Se forma o quê? O amnion, é isso, né? Forma-se o amnion, é uma estrutura, é uma bolsa líquida, ok? Em que fica o embrião. Então, forma-se o espaço. As células desta membrana secretam um líquido. Qual é esse líquido? Se forma o amnion, então o líquido vai ser líquido amniótico. Nem precisamos dar muitas voltas. Desta forma, a embriogênese ainda ocorre em água. Este avanço evolutivo não é tão significante e característico, de tal modo que os répteis e as aves e os mamíferos estão agrupados como vertebrados amniotas. Isso que eu estava a dizer. Amnion e um líquido amniótico. Então, vamos lá procurar isto. Vamos lá. Letra A está a dizer o quê? Forma 1. Alantoide. Não, está errado. Letra B está a dizer amnion e 2 amniótico. Amnion e líquido amniótico. Tá certo, ok? Então, a nossa resposta é exatamente letra B, ok? Muito bem. Vamos lá rapidamente. Corpo amarelo. Não, isso aqui é da menstruação. Depois D está a dizer peritônio. Não, também. Não faz sentido. Então, indo para o número 33, diz o seguinte: em ovos ou zigoto, ok, com relativamente pouco fitelo, ovos isolécitos e mesolécitos, e isolécitos e, ok, pouco vitelos. Aqui estamos a falar de o quê? Embriogênese também. Pouco vitelo, estamos a falar do tipo de ovo das isolécitos, ok, distribuição homogênea, né, isolécitos, muito bem. Então, é um quê? É uma clivagem, o que tipo de clivagem? Uma clivagem holo, se é uma distribuição equitativa de vitelo, ok? Então, uma clivagem holoblástica. Então, estamos a falar de primeiro uma clivagem holoblástica. Tem muita coisa, eu tenho que começar a eliminar algumas coisas. Holoblástica, vamos lá. Holoblástica, tem que começar com holoblástica. Holoblástica pode ser A. Eu risco letra C, risco letra B. Fico com holoblástica, entre A ou D. Muito bem, vamos lá prosseguir. Significando que o sulco de clivagem tende-se através de todo o ovo, ok? É aquilo que eu estava a dizer, é homogêneo em todo o ovo, temos a mesma quantidade de vitelo. Zigotos contendo grande acúmulo de vitelos, contendo grande acúmulo de vitelo, sofre uma clivagem meroblástica. Então, dois tem que ser meroblástica. Holoblástica, meroblástica. Já fico com a letra A, já risco a letra D. Então, só fico com a letra A, ok? Holoblástica e meroblástica. Vamos analisar o restante, em que somente a porção do citoplasma é clivado, ok? A clivagem, depois vem a clivagem discoidal, que é característica dos répteis, né? É isso. Discoidal pode ser superficial, exatamente. Discoidal pode ser superficial por aí. Pode ser 3. Tem quantos espaços? 1, 2, 3, ok? 3, pode ser discoidal. Ok. Holoblástico pode ser, ok, discoidal, dos ovos das aves, ou discoidal, exatamente, ou superficial nesse caso. Então, das aves é superficial. É isso. Então, ficamos com a letra A. Nem precisávamos fazer análise, só queria ver como é que
Analisando outras, né? Muito bem, indo para o número 34 diz o seguinte: o genótipo de um indivíduo quanto a uma determinada característica é o quê? As combinações possíveis que podem estar presentes nos gametas que este indivíduo produz são. Então aqui também não temos ter um cruzamento simples. Estamos a dizer que temos o que? Temos esses dois gametas aqui heterozigóticos, né? Se eu quero cruzar esses dois aqui e Pzinho, ok? Ppzinho. Quais são os gametas que ele obter? Este com este vou ter o quê? P grande? Não, não, não. P grande não. R grande. Vou ter R grande, P grande. Depois, este R com este P pequeno. Vou ter R grande, P pequeno. Depois, vírgula. Agora vou fazer cruzamento este R pequeno com P grande. Vou ficar com P grande, R pequeno. Depois, esse R pequeno com P grande. Com P pequeno. Vou ficar com R pequeno e P pequeno. Este aqui é isto que vamos ter. Os descendentes terão essa seguinte característica. Então, estamos a dizer que é isto aqui que nós vamos obter. Então, está representado exatamente na letra B, ok? Então, indo para a próxima questão, que é o número 35, diz o seguinte: um floricultor, após intenso trabalho de melhoramento genético, obteve uma variedade de plantas com flores de grande valor econômico, visando a reprodução dessa variedade de plantas. Com a manutenção das características selecionadas, o floricultor deve realizar o quê? Ele deve realizar o plantio de sementes híbridas. Não. O floricultor intenso trabalho de melhoramento genético, obteve a variedade de plantas com flores grandes de valor econômico, visando a produção dessa variedade de plantas e manutenção de características selecionadas do floricultor. Então tem grande valor econômico. O que ele deve fazer? Deve preservar, né? Ou aumentar a produção dessas plantas, ok? Então vamos lá. A opção A está a dizer o plantio de sementes híbridas. Não, plantio de sementes híbridas, como assim? Se tem mesmas características, são mesmas plantas, como é que vão ser híbridas? Letra B está a dizer a retirada de estames. Não, estames é uma parte da planta, né? Flor, uma coisa assim, estame. Estame é um conjunto de... Já estou a esquecer, mas não interfere em nada. Tem a ver com flores, uma coisa assim, estames, ok? Letra C está a dizer a produção de mudas através de métodos assexuados. Produção de mudas, exatamente isso. Produção de mudas através de métodos assexuados. Muda, acho que não acho. Muda expandir nesse caso. Ok, plantar, expandir a planta. Ok? O que seria expandir? Cortar ela e começar a replantá-la. Ok? Então, é exatamente isso. Se nós expandirmos a planta, então nós teremos um grande valor econômico neste nosso... Teremos um grande rendimento. Ok? Então, analisando outras, letra D está a dizer retrocruzamento com plantas heterozigóticas. Não faz sentido. Retrocruzamento, não. Letra E está a dizer o cruzamento manual das plantas. Não. Também não. Então, a melhor forma é produção de mudas através de métodos assexuados, ou seja, expandir a plantas para que esse agricultor possa ter maior rendimento econômico, visto que essas plantas são de alto valor econômico, ok? Muito bem, vamos para o número 36. Diz o seguinte: as plantas são mais frequentemente manipuladas pela engenharia genética, comparando com os animais. Por quê? Por quê? Por que as plantas são mais manipuladas? Vamos lá ver. A letra A está a dizer que mais vetores estão disponíveis para a transferência de DNA recombinantes para as células vegetais. Os vetores não transferem DNA. As moscas por aí não transferem DNA, não. Está errado. Letra B está a dizer a célula somática do vegetal pode muitas vezes dar origem a uma planta completa. Exatamente. Uma parte, ou seja, se nós partimos de um ramo de uma planta, ela pode originar uma outra nova planta, ok? Então, exatamente a letra B, ok? Então está a dizer que a célula somática do vegetal muitas das vezes dá origem a uma nova planta completa. Isso está certo. Letra C está a dizer genes podem ser inseridos nas células vegetais através de microinjeções. Não é por causa disso. É mexida porque a célula somática do vegetal, os engenheiros genéticos mexem muito as plantas em relação as do homem, por quê? Porque uma célula somática da planta, ou seja, uma parte da planta, pode dar origem a uma outra nova planta, ok? Quanto para o homem e para o ser humano não, é muito diferente, ok? Uma parte do teu braço, se nós cortarmos o teu braço, não vai dar origem a um outro homem, ok? Então é basicamente isso. Letra D está a dizer o seguinte: células vegetais têm um núcleo grande. Não.
ok? Os genes... Tem nucleocrado, mas não é o motivo desta pergunta que aqui foi colocada. Letra aí está a dizer, os genes vegetais contêm Contém o quê? Contém introns, eu não sei o que é isto, mas acredito que não seja. Ok? Muito bem. E número 36 está a dizer o seguinte, a diferenciação celular envolve sempre. Diferenciação celular envolve sempre. Vamos lá ver a produção de proteínas específicas para tecidos, tal como a actina do músculo. E a diferenciação celular, sim, envolve sempre o quê? A produção de proteínas. Se uma célula está se diferenciar, sempre existe uma proteína envolvida naquele processo. Então, exatamente a letra A é a nossa resposta, ok? Então, Aristóteles, vamos analisar. B está a dizer formação de gástrula. Não, isso é uma fase da embriogênese. C está a dizer formação de miosina. Essa aqui também é uma proteína que é envolvida no movimento, ok? Miosina, actina e miosina, ok? Contração muscular. Letra D está a dizer a perda seletiva de certos genes. Genoma, não. Perder genes. Letra E está a dizer sensibilidade das células às percepções ambientais, tais como luz ou calor. Também não faz sentido isso, ok? Não tem a ver com diferenciação celular. Muito bem, vamos para o número 38. Diz o seguinte, selecione a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, que de modo a obter uma afirmação correta, ok? Uma afirmação correta. Vamos lá ver. Ok, vamos lá ler as afirmações. A replicação do DNA ocorre durante... Replicação do DNA ocorre na interfase, antes da mitose. Ok? Interfase é dividida em o quê? A interfase tem 3 fases. S1, não, S1 ou G1? É G1, S e G2. Então, a replicação do DNA ou duplicação ocorre na interfase, na fase S, exato, na fase S. Na fase S, sim. Ok? Então, onde ocorre a replicação do DNA. E a fase S está dentro da interfase. Então, por isso que podemos dizer que ela ocorre na interfase, mas ocorre na fase S, que está dentro da interfase. Vamos lá, a replicação do DNA ocorre na interfase, então tem do ciclo celular. Meu amigo, só Deus saber que ocorre na interfase, eu consigo eliminar algumas opções aqui. Pode ser A, pode ser D. Então, elimino C, porque não começou com interfase, elimino B, não começou com interfase. Vamos lá, na interfase. Vamos lá prosseguir do ciclo celular, fazendo com que a estrutura do cromossomo passe, deixa eu ver, a estrutura do cromossomo, deixa eu ver o que tem aqui. A estrutura do cromossomo passe de um cromatídeo para 2 cromatídeos. Vamos lá, a estrutura do cromossomo de um cromatídeo, ok? De um cromatídeo para 2 cromatídeos. Oh, é a mesma coisa ou o quê? Cara, ok. De um cromatídeo, de 2 cromatídeos para um cromatídeo. Eu estava a ler a letra C que eu já havia eliminado. Então, o que acontece? Ocorre na interfase em que um cromatídeo passa a ser 2 cromatídeos, porque duplicou. Então, a letra A está fora. Podia já dizer de 2 cromatídeos para 1. Então, aqui reduziu a metade. Está fora. Errado. Então, logo ficamos com a opção D, ok? Interfase de um cromatídeo para 2 cromatídeos, ok? Então, essa é a opção correta para este número, ok? Indo para o número 39, diz o seguinte: selecione a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter a afirmação correta de novo. Durante o desenvolvimento embrionário, as células vão sofrendo um processo de diferenciação celular que as torna competentes no desempenho da sua função específica. O processo de diferenciação celular é devido a, ponto a dizer, a existência de genes diferentes. Ok. A existência de genes diferentes preenchendo os espaços em branco. Durante o desenvolvimento embrionário, as células vão sofrendo um processo de diferenciação celular que as torna competentes no desenvolvimento de sua função específica. O processo de diferenciação celular é devido a... Então, nós queríamos saber o processo de diferenciação celular é devido a... durante o desenvolvimento embrionário, as células vão sofrendo um processo de diferenciação celular que as torna competentes no desempenho da sua função específica. O processo de diferenciação celular é devido à existência de genes diferentes entre elas? Claro que não. Diferenciação celular não tem a ver com diferentes genes, ok? Letra B está a dizer ao fato de terem sofrido mutação no seu DNA.
Claro que não também. Letra Z está a dizer a ativação ou inativação dos genes. Exatamente, a ativação do gene sofre uma grande diferenciação. Inativação, cara, não existe nenhuma diferenciação celular. Ok? Então, no número 41 diz o seguinte: as afirmações que se seguem que dizem respeito ao monohibridismo, uma é falsa. Indique qual. Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: no monohibridismo, homozigóticos ou linhas puras são indivíduos para os quais os genes que determinam uma característica são iguais e os indivíduos portadores dessas características, se cruzados entre si, dão uma descendência que para aquela característica é sempre igual aos seus progenitores. É verdade, sempre. Ok? Então é verdadeiro aqui. B está a dizer o seguinte: monohibridismo, se você pegar, por exemplo, as letras P maiúsculo e cruza com P maiúsculo também, né? Então, se você cruza sempre dá o quê? Monohibridismo, que quer dizer que ambos, assim como o pai, assim como a mãe, têm mesmos alelos. Alelos são letras, ok? Muito bem. Essa é verdadeira, nós queremos a falsa, não podemos comentar tempo, ok? Vamos lá. Letra B está a dizer o seguinte: no monohibridismo é dominante a característica que se manifesta tanto em indivíduos homozigóticos como indivíduos heterozigóticos. Ok, tem-se. Ok. É dominante a característica que se manifesta, ok? Tanto indivíduos homozigóticos assim como indivíduos heterozigóticos. Exatamente. Em relação ao par de genes que determina essa característica, exatamente. Então, a característica que é dominante é essa que determina a característica deste indivíduo, ok? Não sei o que eu disse, mas ok, enfim, é isso mesmo. Então, a opção B é correta. A letra C está a dizer o quê? No monohibridismo homozigótico ou linhas puras, são indivíduos para os quais os genes que determinam uma característica são iguais sim, sendo os indivíduos portadores dessas características puras porque nunca tiveram um cruzamento entre eles. Nunca tiveram um cruzamento. Nunca não. Porque pode ser que tiveram um cruzamento e originaram descendentes com a mesma característica, por se tratar de monohibridismo. Então aqui erraram. Eles disseram nunca tiveram um cruzamento. Não, está errado isso aqui. Nunca, está errado. Depois a letra D está dizendo monohibridismo, uma característica recessiva é aquela que apenas se manifesta nos indivíduos que são homozigóticos em relação ao par de genes que domina essa característica. Exatamente. Esse é verdadeiro também. Esta aqui é verdadeira. A única falsa é a letra C. É a nossa resposta. Tá. Ficamos com a letra C. Ok? Muito bem. Indo para a próxima questão. Diz o seguinte, número 41. Complete corretamente as frases que se seguem. As características que um indivíduo estão sob o controle de unidades hereditárias chama-se. Vamos lá ver nas opções. Chama-se ovo, não. Características hereditárias. Estamos a falar de genes, né? Então, logo mesmo sem saber, eu já sei que é gene isso. Malandragem aqui. Então tem que começar com genes. Aqui, letra A começa com ovo. Tu eres cara. Letra B começou com zigoto. Não, é ovo. É genes, não ovo. Não zigoto. Letra C começa com diploides. Não, também. Tem que ser genes. Letra D, genes. É a única que começa com genes, então é a resposta. Malandragem, ok? Muito bem, mas vamos lá terminar. Ok, chama-se chamada de genes. Muito bem. No homem, em outras espécies, a determinação do sexo está relacionada com a segregação de um par de cromossomas. Estes cromossomas designam-se por cromossomas, o que? Sexuais, né? Lógico, no homem. Ou heterocromossomas. Por que hetero? Porque temos um cromossoma X e um cromossoma Y. Ok? Por isso que é cromossomas sexuais ou heterocromossomas. São duas letras diferentes. Em oposição a todos os outros cromossomas da célula, há a que se chama de autossomas, ok? E por X, né? No homem, ok. O X no cromossoma 2Y. Ok. Acho que é isso, estou fazendo uma fusão aqui. Se chama de cromossoma ou autossoma, muito bem. Autossoma célula que se chama de autossoma, muito bem. No homem e outras espécies, os heterocromossomas são morfologicamente diferentes. E um deles designa-se por X e o outro por Y. Tá certo, então é a nossa opção correta, a letra D. 42 está a dizer o seguinte: um agricultor autopolinizou uma planta de milho
que é heterozigótica para os alelos. Heterozigóticas para os alelos. Então, não, deixa eu apagar isto. Deixa eu apagar isto. Ok, para os alelos anão e folhas enrugadas, sendo ambos os alelos recessivos. Em relação ao tamanho normal e folhas normal, e a folha normal. Deste cruzamento, o agricultor colheu 160 sementes e semeou, ok? Quantas plantas de milho o agricultor espera que cresçam com folhas normais e tamanho normal? Cara, aqui tá óbvio, né? Tudo é normal. Ele tem folhas normal e tamanho normal. Então, como é que vai crescer uma outra planta? Se ele plantou 160 sementes com folhas normais, de folhas normais e de tamanho normal, eles vão crescer da mesma forma, ok? Vão crescer da mesma forma todas as plantas. Então, eles querem saber quantas plantas de milho o agricultor espera que cresçam com folhas normais e tamanho normal. É lógico que vão ser todas. Todas vão crescer com tamanho normal e folhas normais. É exatamente a letra D, ok? Todas vão crescer com tamanho normal e folhas normais, porque as sementes que ele plantou são provenientes de folhas, de plantas de folhas normais e tamanho normal. Então não vão crescer com uma outra estrutura, ok? Muito bem. O número 43 está a dizer o seguinte. Ao conjunto de indivíduos de diferentes espécies habitantes numa determinada área dá-se o nome de comunidade, né? Ecossistema é todo. Ecossistema é quase todo, né? Ecossistema é envolvendo plantas, animais, o que é meio ambiente, ok? Meio ambiente, plantas e animais. E a natureza, eu acho. Ok, enfim. Eu já não sei, mas um conjunto de espécies diferentes que vivem numa determinada área nós chamamos de comunidades. Letra B. Vocês, vosso bairro, é uma comunidade. São da mesma. São de espécies. Indivíduos de espécies diferentes, ok? Temos cães, gatos, por aí vai. Seres humanos, então é uma comunidade. É isso aí. Barbaridade. Então é mais ou menos isso. Vamos para a próxima questão, número 43, 44. Diz o seguinte: o aproveitamento das algas pelo homem. O aproveitamento das algas pelo homem torna-se cada vez mais acentuado. Em certos países asiáticos, as algas já fazem parte da dieta humana. Neste caso, o homem comporta-se como... Então, se o homem come algas, seria o que? Um consumidor primário? Não, não um consumidor primário. Está errado. Ok? Vamos lá, um consumidor secundário também não. Um produtor? Consumidor primário seriam os peixes, comem as algas, né? Por aí vai. Consumidor secundário seria o homem comer os peixes, que comem as algas, ok? Então, seria um produtor? Também não, né? Seria um decompositor? Estes são fungos. Seria um algívoro, porque come algas, exatamente isso. Então a nossa resposta é exatamente letra E. Seria um algívoro, come algas, ok? Meio estranho, mas é isso. É um algívoro. Vamos lá, número 45 diz o seguinte: a ave pica-boi alimenta-se. Árvore pica-boi. Ok, a ave pica-boi alimenta-se das carcaças que vivem sobre o corpo do boi, ficando o boi livre destas. O tipo de interação entre o boi e as carcaças, o boi e o pica-boi, chama-se, escolha a alternativa correta. Então, se nós temos carcaças que estão a sugar sangue do boi, estamos a falar de parasita. Então, esse tipo de interação é parasitismo. É inter o quê? Interespecífico, né? Temos intraespecífico e interespecífico. Acho que é isso aí, na ecologia. Então, temos aqui o parasitismo, porque temos duas espécies diferentes em que um ganha e o outro perde. Nesse caso, o parasita ganha e o boi perde, porque está a ser sugado sangue. Então, é uma relação de parasitismo. Agora, se o pica-boi come os parasitas que estão a sugar sangue no boi, então isso está a dizer, estamos perante ao quê? O que acontece? O pica-boi está a tirar os parasitas do boi, está a se alimentar daquelas carcaças. Mas, enquanto o pássaro está a se alimentar das carcaças, o boi está a se livrar daquelas carcaças. Quer dizer que o passarinho está a ganhar se alimentando daquelas carcaças e o boi está a ganhar se livrando daquelas carcaças que estão a sugar o sangue. Então aí estamos perante uma interação mutualista. Ambos estão a ganhar, ok? Então é basicamente isso. Temos aqui parasitismo e mutualismo. Vamos lá. Vamos lá. Letra A está a dizer predação, não. Letra B está a dizer parasitismo e comensalismo, não. Comensalismo é, por exemplo, um come, deixa resto e o outro vem comer. Aí é comensalismo, ok? Por exemplo, um leão mata uma zebra, come e resta. Uma hiena vem, come aqueles restos. Então é comensalismo isso aí. E letra C está a dizer predação também, não.
Letra D está a dizer parasitismo e mutualismo, é exatamente isso. A resposta correta. Parasitismo e mutualismo. Mutualismo e parasitismo, não. Tem que ser parasitismo e mutualismo. Tá certo, mas a ordem não está, porque eles querem a interação entre o boi e a carcaça. E o boi e o pica-boi, ok? Boi e carcaça é parasitismo. O carcaça está a parasitar no boi. E boi e pica-boi é mutualismo. A carcaça está a ajudar o boi, ok? Vamos para o número 46. Diz o seguinte: o buraco de ozônio é um dos problemas ecológicos da atualidade e que começa a vida da Terra. Escolha de entre as alternativas abaixo que aqui é considerada a principal causa deste fenômeno. Principal causa deste fenômeno. Ah, ok. Então vamos lá. O aumento da quantidade de gases lançados na atmosfera. Não, estamos a falar de ozônio. Ozônio é esse cara aqui. Oxigênio é uma variação do oxigênio. Letra B. Letra B está a dizer diminuição da precipitação. Também não. A letra C está a dizer escassez de ozônio na atmosfera. Escassez de ozônio na atmosfera. É isso? Escassez de ozônio na atmosfera? Não vai contribuir para problemas ecológicos nesse caso, buracos de ozônio, ok? Então, o ozônio surge a partir do oxigênio, ok? Muito bem, então estamos fora nisso, ok? Estamos a dizer a letra B, ok? E a letra C, escassez de ozônio na atmosfera, não. Ok, está fora. Então vamos para a letra D. O aumento de acidentes aéreos não interfere em nada. Letra E está a dizer diminuição do oxigênio na atmosfera. É exatamente isso, porque o ozônio surge através do oxigênio. Então, se diminuímos o oxigênio, não temos essa variação do ozônio. Ok, então essa é a resposta correta para esta questão. Número 47 diz o seguinte: os seres vivos são classificados em 5 reinos, grandes reinos nesse caso. Na caracterização do reino animalia, é correto afirmar aqui, vamos lá, estão incluídos organismos multicelulares e que não possuem tecidos verdadeiros. Está errado. Todos os animais multicelulares estão excluídos, organismos multicelulares. Todos são multicelulares do reino animal, então por que estão excluídos? Está errado. Letra B está a dizer a segmentação do corpo aproxima a evolutivamente anelídeos e nemátodas. Yeah. Mais ou menos, aproxima, mais ou menos isso. Então, é uma minhoca e um nemátoda, um nematelmintes, lombriga, nematelmintes. Ok, aproxima, né? Mas vamos ler outras. Acho que está um pouco. Letra C está a dizer, não vou marcar, mas ok, aproxima. São incluídos, quer seres unicelulares, não tem unicelulares no reino animal, ok? Quer ser seres unicelulares e pluricelulares, não tem unicelulares, todos são multicelulares. A simetria radial é uma característica que evidencia parentesco evolutivo entre os seres vivos que a possuem, não. Só não evidencia nada, isso também está errado. Letra E está a dizer a presença de cloroplástico, não. Então ficamos com a letra E. Ficamos com a letra B, aliás, que diz o seguinte, deixa eu marcar bem isso. Diz o seguinte, letra B, a segmentação do corpo aproxima evolutivamente anelídeos de nemátodos. Segmentação aproxima anelídeos, sim, quem possui segmentação é anelídeo, então aproxima de nemátodo. Mais ou menos isso, mas não está muito certo, enfim. Eu marcaria esta aí, se eu estivesse a fazer, né? Marcaria, ficaria com esta opção. 48 diz o seguinte, no ciclo de vida, uma angiospermica, as ânteras das flores produzem miosporos que formam pólen, né? Que formam pólen, lógico. Que formam pólen, vamos lá, grãos de pólen. Gametófito feminino, saco embrionário, não. Forma gametófito masculino, então vou risco isso aqui. Letra B, gametófito masculino, pólen, exatamente. Exatamente, a letra B é a nossa resposta. Ok, letra B. Vamos lá, letra C está a dizer polinização traz gametófito junto ao ovário, não também. Está errado. Vamos lá. D está a dizer embriões que se desenvolvem nas ânteras. Também está errado. Letra E está a dizer zigotos que se desenvolvem nos embriões esporófitos. Também está errado. Produzem nas angiospermas, no ciclo das ânteras das flores, produzem microsporos, ok? Que formam gametófito masculino, que é o pólen. E se fosse nas... Onde é que... Só se aparecesse aqui a frase. Que formam o quê? Megasporos, que são os gametófitos
que vão formar megasporos, formam gametófitos femininos que são saco-embrionário. Microsporo forma gametófito masculino. Megasporo forma gametófito feminino, ok? Então é basicamente isso, essa é a letra correta desta alínea, ok? Muito bem, vamos para o número 49. Das seguintes doenças que ocorrem nos seres humanos, diga qual delas é provocada por vírus. Cólera. Cólera é provocada por bactéria, está fora, ok? Bactéria, né? Cólera é bactéria. Sim, é provocada por bactéria. Doença Paxi. Doença o quê? Epa, doença de Parkinson. Não, não é. Mas ok, vamos lá ver outras. Diabetes, não. Diabetes é provocado por falta de açúcar, né? Ou excesso de... Falta de açúcar, sim. Excesso de açúcar ou falta? Diabetes, falta ou excesso? Excesso de açúcar. Por aí uma coisa. Hipertensão arterial, elevação de... é provocada porque quando nós consumimos muito sal, por aí vai. Essas coisas. Pressão, hipertensão arterial, grande concentração de sal no nosso organismo, ok? E C está a dizer gripe. Exatamente, gripe é uma doença causada por vírus. Então, a nossa opção correta é exatamente essa aqui, gripe suíça. HN1. Gripe é a nossa opção correta. É uma doença causada por vírus. Número 50 diz o seguinte, a característica musculatura desenvolvida, adquirida pelos atletas deverá ser transmitida aos seus descendentes. Esta afirmação baseia-se na teoria evolucionista enunciada por quê? Ok? É lei dos caráteres adquiridos. Ok? Lei dos caráteres adquiridos. Então, adquiriu e vai transmitir de pais aos filhos, dos pais aos filhos, ok? Então, estamos esperando a uma lei que o senhor Lamarck havia como assim descrito, né? O Darwin havia dito, tem uma frase que diz seleção natural. A natureza seleciona os mais adaptados, enquanto que o Lamarck é lei do uso e desuso, lei dos caráteres adquiridos. Então, aqui estamos perante ao Lamarck, não Darwin, ok? Se a instância de musculatura desenvolvida adquirida dos atletas deve ser transmitida aos descendentes, aos seus descendentes. Então, aqui é lei dos caráteres adquiridos. Então, tu desenvolve uma musculatura e diz que teu filho também vai nascer assim. Então, sua característica vai ter que transmitir aos seus descendentes, mas nem... isso nem se verifica. Então, isso tem a ver com Lamarck. Ok? Linneu, não tem nada a ver. Darwin, seleção natural. Aqui, Mendel, primeira lei, segunda, Oparin. Tem a ver com a experiência de... Oparin é origem da vida, ok? Então, ele contribui mais para isto, teorias da origem da vida. Muito bem, sabe-se que atualmente, número 51, sabe-se que atualmente mais de 20 espécies de insetos desenvolvem resistência aos inseticidas. Metade destas espécies é constituída por parasitas de culturas agrícolas e a outra metade por vetores de doenças. O aparecimento de populações resistentes pode ser explicado por... Pode ser explicado por quê? Por quê? Então, vamos lá. Aqui também estamos esperando a estes dois caras aqui. Evolução, né? Evolução, ecologia, que fala sobre seleção natural. E evolução. Ecologia, interação do mar. Evolução e ecologia. Bom, não nos interessa, mas vamos entender. Sabe-se que atualmente mais de 20 espécies de insetos desenvolvem resistência aos inseticidas. Metade destas espécies é constituída por parasitas de culturas agrícolas e outras metade por vetores de doença. O aparecimento desta população resistente pode ser explicado por... Aqui é aquilo que eu comentei lá. Deve-se à seleção natural, ok? Seleção natural. A natureza seleciona os mais adaptados, ok? Então, se tu matavas sempre os insectos com baigão, e sempre existirão uma equipe, ou seja, um grupo de insetos que vão resistir a estes baigões, logo não vai surtir efeito para eles, logo a natureza o ambiente, a natureza já selecionou aquele grupo de insetos a resistirem a este inseticida, ok? Então aqui estamos esperando a seleção natural, a natureza selecionou, ok, os insetos, por isso que agora nos perturbam. Então aqui estamos esperando uma seleção natural, que foi descrita pelo Darwin. Então aqui estamos a dizer, vamos lá, letra A está a dizer pela herança dos caráteres adquiridos, isso é Lamarck, que nós marcamos ali, está errado. Letra B está a dizer pela seleção natural, é exatamente isso, a natureza selecionou para resistir a esses inseticidas, agora já são mais fortes, não matam, bombas baigão, não consegue eliminar nenhum inseto, ok? Então é basicamente isso. Logo, letra C está a dizer pela lei do uso e desuso, aqui é Lamarck, também lei do uso e desuso. Letra D está a dizer pelo isolamento reprodutivo de populações, também não faz sentido. Aquecimento global também não. Vamos para a próxima questão, número 54.
54, estamos a ressaltar 52, 53, porque 52 diz o seguinte: durante o tratamento, um tratamento com antibióticos, o médico observou que o seu paciente apresentou sensível melhora até ao 7º dia. A partir daí, a infecção começou a aumentar e ao 12º dia, o antibiótico já não era mais eficaz. Qual das alternativas melhor explica o fato? Então, se já não era mais eficaz, quer dizer o quê? Essas bactérias se adaptaram ao meio, tá aí? Seleção natural, o ambiente seleciona os mais adaptados. Quer dizer, essas bactérias se adaptaram com estes antibióticos, ou seja, os antibióticos já não fazem efeito a estas bactérias e criaram uma série de bactérias resistentes. Ok? Um exemplo concreto é, por exemplo, se tu vais ao hospital e te receitam uma determinada medicação, dizem que tens de tomar isso durante uma semana, tu tomas um dia, logo melhoras, depois deixas aquilo, já não tomas mais. Quando aquela doença voltar, ok? E tu ires ao hospital te receitarem a mesma medicação, tu voltares a tomar de novo, já não vais melhorar, porque já não vai surtir efeito. Porque quando tu tomaste, te sentiste um pouco melhor e pensaste que já estavas melhor, é porque tu inibiu, ou seja, aquele medicamento matou quase 80% ou 90% daqueles micro-organismos ou bactérias, sei lá qual for a doença que estava a te perturbar, matou e tu ficaste, tipo, tô bem, mas existiam algumas bactérias que ainda eram antes de serem eliminadas. E quando aquelas bactérias voltam ao seu estado normal, elas já se adaptaram àquele medicamento, ou seja, elas criam um grupo de bactérias resistentes ao efeito daquele medicamento que já estava no teu organismo. Então, quando tu voltas a tomar de novo, aquele medicamento já não vai fazer efeito para aquelas bactérias, ok? Então, é basicamente isso. Logo, vamos lá analisar. A letra A está a dizer as bactérias submetidas a um antibiótico tornaram-se dependentes deles para o seu crescimento. Não, se não surte efeito é porque elas se tornaram mais resistentes a este medicamento. Vamos lá, a letra B está a dizer pequenas doses de antibiótico conduzem à resistência das bactérias. Conduzem à resistência das bactérias? Não, não conduzem à resistência. Quando tu tomas pequenas doses, matas algumas e outras sobram. Depois elas desenvolvem-se e tornam-se resistentes ok, aquele antibiótico já não vai fazer efeito. Letra C está a dizer as bactérias adaptam-se ao consumo de antibiótico. Adaptam-se sim, mas elas só adaptam, não vão se adaptar, ok? Elas tornaram-se resistentes e já não, o antibiótico já não faz efeito. Depois letra D está a dizer que as bactérias resistentes foram selecionadas pelo uso, exatamente isso. Então, aqui estamos a tentar relacionar esta situação com a teoria de Darwin, ok? Seleção natural. Então, a mais correta é esta aqui, que foram selecionadas pelo ambiente de antibióticos. Então, elas foram selecionadas e tornaram-se resistentes. Bactérias resistentes foram selecionadas pelo uso de antibióticos. Letra A está dizendo nenhuma das acima foi indicada, está errado, ok? Então, é basicamente isso. Vamos para o número 53. Está a dizer em radiação, os primeiros seres vivos na Terra, pela teoria de Oparin, teriam sido, viu? Quando eu comentei lá, Oparin tem a ver com a evolução da vida. Então, os primeiros seres vivos eram basicamente heterotróficos e anaeróbicos, não precisavam de oxigênio, nem existia oxigênio aqui. Então, exatamente a letra A, ok? Então, aqui, letra B está dizendo heterotrófico, aeróbio, não existia oxigênio, existia enxofre, gases na atmosfera, por aí vai. Não existia oxigênio? Mas acho que é isso, não existia. Bárbaro. Vamos lá. Letra D está a dizer, letra C está a dizer autotrófico, não. Era um heterotrófico, autotrófico também não. Fotossintéticos também não. Nem existia fotossíntese, nem sabia que era fotossíntese. Número 54 está a dizer a irradiação adaptativa é a ocorrência de mudanças ambientais. A irradiação adaptativa é, então, nós queremos saber o que é a irradiação adaptativa. É a ocorrência de mudanças ambientais no passado? Não, só no passado, nem no presente também existe radiação. Letra B está a dizer a existência de diferentes ambientes. Não. Letra C está a dizer a denominação dada ao fenômeno evolutivo pelo qual se formam várias espécies a partir da mesma espécie ancestral, em que diversos grupos se separam, ocupando simultaneamente vários nichos ecológicos livres, dando origem a várias espécies diferentes. Exatamente. A irradiação adaptativa é como os seres vivos é como é um fenômeno, basicamente, eu diria que é como as espécies se adaptam e originam novas descendências, ok? Então é basicamente a letra C é a resposta para esta questão aqui. Letra D está a dizer um processo evolutivo em que espécies diferentes sejam sujeitas a critérios comuns de seleção, acabam exibindo características adaptativas semelhantes que contribuem para a sua sobrevivência e reprodução no ambiente igualmente semelhantes. Não. Então isso também está errado, ok? Então ficamos com a letra C, é a nossa correta. E o número 55 diz o seguinte: não é verdadeira a afirmação segundo a qual o conceito
Segundo a qual o conceito básico de seleção natural. Seleção natural. Conceito de seleção natural. Ok, vamos lá. Nós queremos a falsa. Não é verdade. Numa população de organismos que se reproduzem em geração sucessiva, em gerações sucessivas, as características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns, as características desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns. Ok? Numa população de organismos que se reproduzem em gerações sucessivas, ok? Em gerações sucessivas, as características favoráveis que são hereditárias, ok? Tornam-se mais comuns, as características desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns. Exatamente. As características favoráveis tornam-se mais comuns e aquelas desfavoráveis tornam-se menos comuns, que é, ok? Aqui estamos a dizer seleção natural. As favoráveis tornam-se mais comuns, ou seja, o ambiente começa a selecionar e começamos a ter espécies mais comuns na nossa adaptação ao ambiente, enquanto aquelas que e aquelas desfavoráveis, ou seja, a morte dessas espécies vai se tornando menos comum, ou seja, não vão morrendo como vinham morrendo antigamente, porque porque o ambiente já está a selecionar estas espécies a se adaptarem a este ambiente, ok? Ok, enfim. Então, basicamente, esta afirmação está correta. O que estão a tentar dizer aqui está correto, sim. Letra B está a dizer que se uma população de organismos, ok, de organismos, uma população de organismo, um órgão não é utilizado. Se uma população de organismos, um órgão não é utilizado, como assim não é utilizado? Ocorre a extinção desse órgão na população pelo desuso do mesmo órgão. Errado por quê? Porque uso e desuso é Lamarck, seleção natural, não tem a ver com isso, uso e desuso, ok? Por exemplo, se tu não usas muito o seu órgão, ou seja, a capacidade de desenvolver é menor, ou seja, ele não desenvolve. Por exemplo, se tu paras de usar. Como é que o Lamarck estava a dizer? Como é que o Lamarck tentou explicar isto? Uso e desuso. Se tu paras de usar um determinado órgão, então ele perde a sua função, ok? Então é basicamente que o Lamarck estava a tentar explicar, segundo a sua teoria de uso e desuso. Se você não usa, então ele perde a sua função, ou seja, extinguido, ele já não funciona mais, ok? Então é basicamente isso. Então isso é Lamarck, não seleção natural. Logo, a única não verdadeira é exatamente a letra B. Letra B, ok? É a nossa verdadeira, a nossa correta, porque eles queriam a não verdadeira. E letra C está a dizer que se alguns fenótipos apresentarem base genética, então o genótipo associado no fenótipo favorável terá sua frequência aumentada nas gerações seguintes. Não, claro que não. Não terá sua aumentada. Letra D está a dizer numa população certas características que são hereditárias, ok? São preservadas devido à vantagem seletiva que conferem a seus portadores, permitindo que um indivíduo deixe mais descendentes. Características hereditárias são preservadas. Vantagem seletiva confere. Isso não tem a ver com seleção natural, cara. Não tem a ver, tá errado isso. Então aqui nós queremos uma coisa. Não tem a ver com seleção natural, não. O que acontece aqui? Se um fenótipo apresenta uma base genética, então o genótipo associado ao fenótipo são favoráveis, o que? Aumentando o que? As gerações. Aumentando as gerações. Então aqui, cara, eu não vou aqui começar a tudo isso tá certo, tá errado, não sei mais. Eles queriam uma coisa que não tinha relação com a seleção natural. Isso também tem relação com a seleção natural, mas eu não sei em que parte se enquadra. Mas eu já tenho certeza que letra B é uso, desuso, que é a lei dos caracteres adquiridos do Lamarck, não do Darwin, de seleção natural. Então, nossa opção é letra B. Não vamos dar a volta. Então, logo, posso riscar a letra C e a letra D, mesmo sem saber. Já tenho a certeza que a letra B é a correta. E o último número diz o seguinte: a malária é uma doença causada por uma bactéria. Não. É causada por uma bactéria? Claro que não, né? É causada por um protozoário do gênero Plasmodium, ok? Então, a malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, por um fungo, não por um protozoário do gênero Paramércio também, não. Desta feita, chegamos ao fim da resolução do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, da disciplina de Biologia do ano 2010. Então, se por acaso eu te ajudei você na sua preparação, peço que te inscreva no canal, deixe ficar seu like, compartilhe e estamos juntos. Até a próxima.